Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao estudo da relação entre as forças intermoleculares e as propriedades físicas das substâncias, a partir da solubilidade e a condução de corrente elétrica, no qual será direcionada ao uso de simulador, realização de pesquisas direcionadas, análise de tabelas e gráficos e a realização de experimentos. As habilidades que serão trabalhadas são as seguintes: reconhecer as forças de interação intermoleculares, interpretar em nível microscópico a dissolução de sais em água, interpretar a dependência da temperatura de ebulição das substâncias em função da pressão atmosférica, reconhecer os estados sólido, líquido e gasoso em função das interações eletrostáticas entre átomos, íons e moléculas. Relacionar as propriedades macroscópicas das substâncias, as ligações químicas entre seus átomos, moléculas ou íons. Estabelecer diferenciações entre as substâncias a partir de suas propriedades. Vamos retomar as diferenças entre as forças intramoleculares e forças intermoleculares. As forças intramoleculares ocorrem no interior da molécula, entre os átomos. Já as intermoleculares se dá entre duas ou mais moléculas. Elas podem ser iguais ou diferentes. As intramoleculares são ligações iônicas, covalentes e metálicas. Ligações iônicas ocorrem entre metal e ametal, ou não metal. Ligações covalentes ocorrem entre não metal e não metal, ou também denominada ametal a metal. E ligações metálicas ocorrem entre metal e metal. Já as intermoleculares são do tipo dipolo-dipolo, onde ocorre com moléculas polares, forças de dispersão de London, ou dipolo induzido, também chamada dessa maneira, sendo em moléculas apolares. Ligações de hidrogênio, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou a nitrogênio. Vamos observar o que acontece ao tentar misturar um pouco de óleo com um pouco de água, colocados em um agitador magnético. Vejamos. Por mais que se agite, a água e o óleo não se misturam. O óleo fica sempre acima da água. Isso se deve à água e o óleo possuírem densidades diferentes. O óleo de 0,89 gramas por centímetro cúbico e a água de 1 grama por centímetro cúbico, sendo a densidade do óleo menor do que a da água. Além disso, eles são immiscíveis, ou seja, realmente não se misturam. Assim, quando misturamos os dois líquidos, aquele com densidade menor fica no alto, no caso o óleo, exatamente como pudemos observar.
Vamos relembrar sobre o que são condutores e isolantes, que nós já estudamos anteriormente no segundo bimestre. Os condutores são materiais que possuem uma grande quantidade de elétrons livres, substâncias iônicas no estado líquido ou dissolvidas em água, quando neles aplicamos uma diferença de potencial, e metais, substâncias metálicas como cobre, platina e ouro, são bons condutores. Já os isolantes são materiais em que os elétrons se encontram fortemente ligados aos núcleos atômicos e por isso não são facilmente conduzidos, como a borracha, silicone, vidro e a cerâmica. Então vejamos no seguinte quadro: condutividades em relação às substâncias metálicas. São boas condutoras de eletricidade e calor. As substâncias iônicas conduzem corrente elétrica quando dissolvidas na água e quando fundidas. Já as substâncias moleculares, quando puras, não conduzem corrente elétrica. A exceção é a grafite, organização dos seus átomos. Em relação ao simulador, vocês deverão assistir ao vídeo ou acessar o site do FET Colorado para observar o que acontece em relação à colocação do soluto ou o sal ou o açúcar em água, observando em relação às concentrações dadas do quadro apresentado no roteiro de atividades, junto também com a condutividade, se a lâmpada acenderá ou não. Vamos treinar? Como explicar que alguns materiais se dissolvem em água, como o cloreto de sódio, NaCl, um sólido à temperatura ambiente, e a solução resultante é condutora de corrente elétrica, enquanto outros, como o açúcar, também sólidos, embora solúveis, não produzem solução que conduza a corrente elétrica? Então vejamos o quadro. Algumas propriedades do açúcar e do cloreto de sódio. Então, aqui o cloreto de sódio, NaCl, o estado físico a 25 graus Celsius, é sólido, é solúvel em água, conduz corrente elétrica, tem uma temperatura de fusão. Então, lembrando que fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, de 801 graus Celsius, e ebulição é 1401 graus Celsius. Então, de líquido para gás, a passagem, transformação de líquido para gás. Já o açúcar, de fórmula C12H22O11, estado físico é sólido, a solubilidade em água ele é solúvel, não conduz corrente elétrica, sua temperatura de fusão é de 185 graus Celsius e de ebulição ele decompõe a 250 graus Celsius. O sal de cozinha, NaCl, apresenta íons, que são espécies químicas com cargas elétricas, que são responsáveis por conduzir corrente elétrica, conforme já estudamos, que ao ser colocado na água tem o seu ânion Cl- atraído pela parte positiva da água, H+, enquanto o seu cátion Na- é atraído pela parte negativa da água, o oxigênio. Após essa separação, esses íons ficam dispersos, o que configura o fenômeno chamado de dissociação iônica, conforme podemos observar na reação química do NaCl reagindo para produzir então aqui pela dissociação Na+, sódio carga positiva, e o cloro Cl-, carga negativa, o ânion. Já o açúcar, sacarose C12H22O11, é formado unicamente pela dissolução de solutos moleculares, que não reagem com a água. Inicialmente, os seus cristais estão muito agrupados, mas em água eles separam-se até ficarem imperceptíveis. Porém, suas moléculas não se rompem e continuam sendo C12H22O11. Como não há íons, a solução não conduz eletricidade. No segundo exercício diz o seguinte:
Alguns compostos, quando dissolvidos em água ou no estado líquido, conduzem corrente elétrica. Dos compostos abaixo, qual conduz eletricidade? Então temos na letra A o fluoreto de magnésio, MgF2, o O2 gás oxigênio, KBr brometo de potássio e o C10H22, que é o decano, que é um composto orgânico, presente sendo um dos compostos da gasolina. Então, observando aqui a resposta, o fluoreto de magnésio ele está no estado sólido. Ao sofrer o processo de dissociação iônica, ele produz os íons cátion magnésio, Mg2+, e o ânion fluoreto, o F-. Então, ele conduz eletricidade, conduz a corrente elétrica. O gás oxigênio, ao ser colocado em água, por se tratar de um composto molecular, ele não conduzirá corrente elétrica. Compostos moleculares não são capazes de conduzir corrente elétrica, de provocar a corrente elétrica. O brometo de potássio, KBr, estando no estado sólido, sofre um processo de dissociação iônica, então gerando os íons o cátion K+ aqui e o Br-. Então, conduz corrente elétrica. E o C10H22, que é o decano, sendo um dos compostos da gasolina, ele é uma substância apolar, insolúvel em água. Então, portanto, não conduz a corrente elétrica. No terceiro exercício diz, com base nas propriedades da tabela abaixo, das amostras A, B, C, podem ser classificados os modelos de ligação respectivamente como compostos. Então temos aqui as amostras A, B e C, com as temperaturas de fusão, ebulição e a condução de corrente elétrica. Condução de corrente elétrica dado a temperatura de 25 graus Celsius e de 1000 graus Celsius. Vejamos, a amostra A tem uma temperatura de fusão de 805 graus Celsius, de ebulição de 1413 graus Celsius a 25 graus Celsius. Essa substância, essa amostra, ela é isolante e a 1000 graus Celsius ela é condutora de eletricidade. A amostra B tem a temperatura de fusão de 45 graus Celsius, de ebulição de 180 graus Celsius, a temperatura de 25 graus Celsius ela é isolante e a 1000 graus Celsius não ocorre. Ela não é nem isolante nem condutora de corrente elétrica. Na amostra C, a sua temperatura de fusão é de 1540 graus Celsius, de ebulição 2800 graus Celsius, a 25 graus Celsius ela é condutora de eletricidade, assim como a 1000 graus Celsius. Então, dadas as alternativas, vejamos qual é a alternativa correta. Então, vamos observar. As amostras A e C, elas possuem altas temperaturas de fusão e ebulição, então podem ser compostos iônicos ou metálicos. A amostra B tem baixas temperaturas de fusão e ebulição. E por ser isolante térmico, são características de um composto molecular. Como os elétrons estão sendo compartilhados entre os átomos, então não poderão conduzir corrente elétrica. A amostra A 25 graus Celsius, a amostra se encontra no estado sólido e é um isolante. E a 1000 graus Celsius, no líquido, é condutor. Então, composto iônico, os íons estão fixos no estado sólido e possuem uma maior mobilidade quando estão no estado líquido. E a amostra C, independentemente do estado físico da amostra, ela é boa condutora da corrente elétrica. Então, portanto, trata-se de um composto metálico, no qual a interação entre os metais se dá por um mar de elétrons. Então, de acordo com a alternativa apresentada, temos como a resposta correta a alternativa A.
sendo a amostra A um composto iônico, a amostra B molecular e a amostra C um composto metálico. Na questão 4 diz, com base nas propriedades dos compostos iônicos, covalentes e metálicos, indique verdadeiro e falso para as afirmações abaixo. Vejamos, os compostos iônicos são sólidos e têm altos pontos de fusão em condições ambientes. O compartilhamento de elétrons entre os átomos ocorre nos compostos covalentes. A condutividade elétrica dos metais se explica pela mobilidade dos elétrons na sua superfície. Na D, as ligações iônicas ocorrem entre átomos de eletronegatividades semelhantes. E na E, na ligação covalente, temos a formação de íons, pois um átomo doa e o outro recebe elétrons. Vejamos para julgar quais dessas alternativas, apresentando as propriedades dos compostos iônicos covalentes e metálicos, são verdadeiras ou falsas. A alternativa A é verdadeira. Os compostos iônicos eles são sólidos e possuem altos pontos de fusão em condições ambientes. Na B, ela é verdadeira também. O compartilhamento de elétrons entre os átomos ocorre nos compostos covalentes, então se dá através de ligações covalentes esse compartilhamento. A C é verdadeira. A condutividade elétrica dos metais se explica pela alta mobilidade dos elétrons na sua superfície. Então, um mar de elétrons. A D é falsa porque as ligações iônicas elas não ocorrem entre átomos de eletronegatividades semelhantes, e sim é ao contrário disso. Elas ocorrem entre átomos de eletronegatividades diferentes. E aí ela é falsa também. Na ligação covalente, não temos a formação de íons, e sim a formação de compostos covalentes, ocorrendo então o compartilhamento de elétrons. Ligação iônica, onde um átomo doa e o outro recebe elétrons. Curiosidades. Por que os insetos conseguem andar sobre a água? Por que as gotas possuem uma forma esférica? Isso se deve a um fenômeno denominado de tensão superficial da água. A tensão superficial da água é resultado das ligações de hidrogênio, que são forças intermoleculares causadas pela atração dos hidrogênios de determinadas moléculas de água. O oxigênio presente nas moléculas de água, ele é um elemento fortemente eletronegativo, de acordo com como podemos observar pela tabela de eletronegatividade, no qual o oxigênio possui o valor de 3,5 e o hidrogênio é um valor menor, de 2,1. Por isso, o oxigênio atrai para si os pares de elétrons compartilhados com os átomos de hidrogênio, adquirindo uma carga negativa, enquanto os hidrogênios ficam positivamente carregados, de acordo aqui com a observação do esquema da molécula de água. Assim, as moléculas de água são polares. E a parte negativa de uma é atraída pela parte positiva de outra molécula, e vice-versa. Essas atrações entre átomos de hidrogênio com os átomos de oxigênio de moléculas diferentes de água constituem as ligações de hidrogênio. No interior do líquido, as moléculas se atraem mutuamente, em todas as direções, equilibrando as forças de atração. No entanto, a força de atração das moléculas na superfície da água é diferente da força que ocorre entre as moléculas abaixo da superfície. Isso ocorre porque essas últimas apresentam atração por outras moléculas de água, em todas as direções, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente e para trás. Isso significa que elas se atraem mutuamente, com a mesma força. Já no que diz respeito às moléculas da superfície, elas não apresentam moléculas acima delas. Portanto, suas ligações de hidrogênio se restringem às moléculas ao lado
e abaixo. Essa desigualdade de atrações na superfície cria uma força sobre essas moléculas e provoca a contração do líquido, causando a chamada tensão superficial, que funciona como uma fina camada, película, ou como se fosse uma fina membrana elástica na superfície da água. Então, de acordo com o esquema, podemos observar essa fina camada ou a película que ocorre na superfície da água, onde há apenas as interações ao lado entre as moléculas, e aqui abaixo. Já as moléculas abaixo aqui da superfície ocorrem forças de coesão, porque é direcionado em todos os sentidos, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Então ocorre essa atração mútua entre as moléculas da água muito mais fortemente do que no nível da superfície da água, de acordo aqui como podemos observar no esquema. A tensão superficial também ocorre com outros líquidos, mas, na água, ela é especialmente acentuada. Seu valor é o mais alto de todos os líquidos, 7,2 vezes 10 a 9 Newton por metro. É em virtude da tensão superficial da água que alguns insetos conseguem caminhar sobre ela, comunidades tais como de bactérias, fungos, algas, larvas e crustáceos, sobrevivem graças a essa tensão superficial em lagos. Além disso, esse fenômeno também explica a forma esférica das gotas de água, conforme pudemos observar lá no início, na imagem retratada. E o fato de que pequenos objetos com densidade maior que a da água, como uma agulha ou uma lâmina de barbear feita de aço, flutuam quando colocados de modo horizontal sobre ela. Então temos aqui esse seguinte esquema retratando sobre a tensão superficial da água, no qual podemos observar uma torneira pingando, a gota provocado momentaneamente aqui a tensão superficial da água, através da observação dessa gota. E os insetos podendo caminhar sobre a água através dessa película criada, dessa membrana elástica, onde podemos observar aqui também nesse esquema retratando isso, esse efeito da tensão superficial da água. Eu espero que você possa ter compreendido. Qualquer dúvida pode me comunicar e façam as atividades propostas do roteiro de atividades. Agradeço a sua atenção.